Essa semana minha esposa contou uma coisa que me deixou absurdo. É uma escola particular de Belo Horizonte, que é a cidade que eu moro atualmente. Estudantes usaram inteligência artificial para criar e vender imagens íntimas e pornográficas falsas de colegas de escola. A gente está falando de garotos adolescentes comercializando conteúdo gerado por IA, usando fotos de colegas da sala que tinham entre 13 e 17 anos. E estava sendo comercializado durante o recreio, dentro da própria escola. Isso não é um filme de ficção científica, tá? Isso é 2025. E se você acha que isso é um ponto fora da curva ou uma situação isolada, vale a pena lembrar que esse tipo de situação está se tornando cada vez mais comum, especialmente entre jovens e adolescentes que cresceram com acesso irrestrito à tecnologia e sem nenhuma orientação sobre os limites, né? Muitas das vezes porque os responsáveis eles não dispõem de tempo ou de conhecimento, né, sobre a gravidade do que está acontecendo, ou seja porque são simplesmente omissos, né? A IA generativa avançou muito rápido. Em poucos anos a gente saiu de gerar texto chato, cheio de emoji e travessão para engajar no LinkedIn, para criar rostos, vozes, corpos e até simular sentimentos com uma fidelidade absurda, né? E o problema não é só a tecnologia em si. É o cenário em que ela está sendo desenvolvida, sem regulamentação, sem uma governança clara e sem principalmente um propósito que justifique o uso de tudo isso, além do hype, né? Além da novidade, do quão legal é isso, né? Quando uma IA é usada para simular um nude de uma adolescente e isso vira produto, vendido como se fosse só mais um conteúdo qualquer, o que está falhando não é só a escola, não é só os pais, não é só a família. É uma estrutura inteira que permite que esses sistemas estejam disponíveis sem nenhum tipo de limitação, sem nenhum esforço de conscientização real das pessoas. E esse é um problema que vem sido discutido em vários lugares do mundo, tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, diretrizes sobre compliance, governança em IA foram divulgadas recentemente, estabelecendo princípios como rastreabilidade, transparência, responsabilidade. É um passo tímido, tá? Mas ele é muito importante. Só que, ao mesmo tempo, o Congresso americano está analisando uma proposta muito sinistra, porque ela vai simplesmente na direção oposta disso, saca? Existe uma emenda tramitando por lá que propõe proibir por 10 anos qualquer estado americano de legislar sobre inteligência artificial. É isso aí mesmo. A ideia é impedir que os estados aprovem leis que possam regular o uso da IA nas suas jurisdições. E a justificativa é que eles querem evitar o negócio chamado insegurança jurídica, que é causado porque, por exemplo, atualmente tem mais de 700 propostas de regulação que já estão em tramitação, cobrindo desde deepfake até proteção infantil. E a promessa disso é que no futuro uma lei federal unificada vai resolver tudo. Mas no presente, o que essa emenda representa é um cheque em branco, né? Para as empresas continuarem fazendo o que elas quiserem sem serem responsabilizadas. E talvez você me pergunte, primo, mas quem é que está por trás de tudo isso? Quem que é o grande mal? São as próprias Big Techs. Tem documento que mostra que Google, Meta, OpenAI e outras empresas de tecnologia fizeram um lobby pesado pedindo exatamente isso. Um conjunto de leis ou uma legislação federal leve que impeça que os estados tomem decisões independentes, tá? Em outras palavras, eles querem continuar desenvolvendo IA sem obrigação, sem limite, sem amarras. É isso. E interessante é que o argumento deles é basicamente o mesmo, tá? Inovação. Segundo eles, se regular demais a inovação morre. Mas o que é que a gente está vendo é que sem nenhuma regulação, quem morre são as pessoas. Ou pelo menos suas reputações, sua segurança, sua saúde mental. Vale lembrar, né, que a IA já está sendo utilizada para chantagear adolescente com deepfake, principalmente meninas asiáticas. Em casos que nem chegaram, né, na grande mídia e nos grandes jornais, né. O pessoal no mundo todo está usando IA para manipular a eleição, espalhar desinformação, fraudar sistema, e tudo isso com o aval, ou pelo menos o silêncio conveniente de quem é que lucra com essas ferramentas. Então aqui entra a minha opinião pessoal sobre o assunto, tá? As mesmas empresas que desenvolvem e lucram com esses sistemas de inteligência artificial deveriam ser obrigadas por lei a educar os seus usuários. A responsabilidade delas não pode terminar no lançamento de um produto. Se a tecnologia criada por uma Big Tech for usada para um crime e essa empresa não tomou nenhuma medida concreta para prevenir esse tipo de uso, ela também deveria ser responsabilizada. Não só na justiça, tá? Mas financeiramente, socialmente, para ter um peso real. A gente tem que parar para pensar que IA é como qualquer outro produto de alto risco, tá? Se você fabrica alguma coisa perigosa, você precisa explicar como usar
com segurança. E se você não faz isso, você responde pelos danos. A mesma lógica tem que valer para IA, gente. Com tudo isso, o que a gente está vendo é surgir um novo Velho Oeste, igual nos filmes americanos, né? Onde o território era sem lei e quem vencia é quem tinha a arma mais rápida ou a bala mais barata. Então hoje o que a gente tem é os Estados Unidos tentando se transformar na terra sem lei da inteligência artificial. E de novo, quem vence é quem tem mais dinheiro, mais lobby, mais controle sobre as narrativas. E é importante dizer, porque o pessoal acha que eu sou negacionista de IA, o problema não é a IA. O problema é colocar esse tipo de poder na mão de qualquer pessoa como se fosse um brinquedo e fingir surpresa quando esse brinquedo vira uma arma. O que a gente precisa é de limites, de ética, de uma pergunta constante: para que isso serve? Porque se a resposta for eu só fiz porque isso é possível, a gente vai continuar errando feio. A gente vai continuar colocando vida em risco. E esse foi o nosso episódio do Brente Aberta de hoje. Como vocês bem sabem, o objetivo aqui nunca foi dar respostas, mas foi elucidar alguns questionamentos sobre como é que a tecnologia tem evoluído e como de fato ela vai ajudar quem precisa. Então, se você gostou do episódio, deixa o seu like, já se inscreve, ativa as notificações se a sua plataforma predileta permitir e até o próximo episódio.